Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física com a continuação de mecânica e hoje veremos velocidade escalar, dividindo com a velocidade instantânea e a velocidade média. Então vamos para a nossa aula. Pessoal, primeiramente vamos compreender qual o significado da palavra velocidade escalar. Pessoal, a palavra velocidade significa rapidez. Rapidez do quê? Como nós estamos trabalhando a mecânica, rapidez do movimento. Por isso que nós temos já destacado aqui que é a rapidez do movimento. E a palavra escalar? Pessoal, nós sabemos que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, aqui, na parte da velocidade escalar, nós só vamos querer apenas o módulo, que é a mesma coisa que intensidade. Na verdade, pessoal, é uma forma de não pedir a direção e o sentido da velocidade. Mas lembrando que velocidade não é escalar. Isso é apenas uma forma de facilitar a nossa resolução. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando que aqui nós queremos apenas o módulo da velocidade. E aí nós dividimos a velocidade em duas. Nós temos aqui a primeira, que é a velocidade escalar instantânea. Professor, o que significa instantânea? Pessoal, instantânea é uma velocidade em que o intervalo de tempo que nós observamos essa velocidade é muito pequeno. O intervalo de tempo nós representamos por ΔT, próximo de zero, tendendo a zero. Essa velocidade ela muda a cada instante, pois o intervalo de tempo é próximo de zero. Então, aqui nós temos a imagem do velocímetro. Então, a velocidade instantânea é aquela do velocímetro, em que a cada momento está mudando a velocidade. Tudo bem, pessoal? No ensino médio, nós não calculamos a velocidade instantânea. Apenas nós temos cálculos para o ensino superior. Mas agora vamos ver a velocidade escalar média que nós calculamos. Vamos agora observar. Pessoal, vamos para o conceito de velocidade escalar média. Nós já sabemos que velocidade é a rapidez do movimento. Nós sabemos se o móvel está rápido, se o móvel está devagar, através do quê? Através do módulo, do valor numérico e a unidade desse valor, que é representado pela palavra escalar. Então, quando nós pedimos apenas o módulo, nós acrescentamos a palavra escalar, porque velocidade é uma grandeza vetorial e não escalar. Então, quando queremos apenas um número dessa rapidez, nós temos a palavra velocidade escalar. E a palavra média é uma forma de termos uma noção do total percorrido. Então, a palavra média significa total, então, uma noção geral do que foi percorrido. Pessoal, então como é que nós calculamos a velocidade média? Nós calculamos pegando o espaço total, aqui representado pela letra ΔS, dividido pelo tempo total, representado pela letra ΔT. Então vamos colocar aqui ao lado que esse ΔS é o espaço total percorrido. Então, nós temos que considerar o espaço total. E o intervalo de tempo também é o intervalo total percorrido. Então, a velocidade média é a velocidade média total percorrida. Pessoal, não significa dizer que o móvel, o resultado da velocidade média, percorreu necessariamente com a velocidade no velocímetro igual à média. Não necessariamente. É possível que a média seja igual à instantânea se o móvel estiver com velocidade constante. Tudo bem? Então, o que nós temos que entender é que o resultado da média é apenas uma noção do total percorrido. E uma outra observação em relação à velocidade média
em relação à palavra média, que nós temos duas médias. Nós temos a média aritmética e a média ponderada. Um detalhe importante é que a média aritmética nós utilizamos se o móvel percorrer vários trechos com tempos iguais. Então, seria possível se o móvel tivesse com 2 trechos, por exemplo, e ele percorresse em tempos iguais. Agora, nós temos o que é geralmente a maioria dos casos, uma média ponderada. O que significa ponderada, pessoal? É que os tempos serão diferentes. O tempo será diferente. E aí o peso estará no tempo. E observe aqui pela expressão que se nós tivéssemos trechos com os passos percorridos, a velocidade está em cima e o tempo está embaixo. Então seriam grandezas inversamente proporcionais. Então, o trecho que o tempo for maior, a velocidade média ali naquele trecho será menor. E, consequentemente, um intervalo de tempo menor, a velocidade média será maior. Então, tem essa questão de trecho com os tempos iguais, aritmética, e tempos com trecho diferente, uma média ponderada. Tudo bem, pessoal? Então, essa noção física que você deve ter sobre velocidade escalar média é um cálculo do total percorrido. Vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, vamos aqui para as unidades de velocidade. Nós temos dois sistemas aqui. O sistema internacional de unidades, em que a unidade é metros por segundo, e o sistema usual, que a unidade será quilômetro por hora, a mais utilizada. Tudo bem, pessoal? Nós temos outras unidades usuais, quilômetro por segundo, centímetro por hora, mas a mais utilizada no dia a dia é quilômetro por hora. E aí nós sabemos que existe a transformação de metros por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metros por segundo. É uma transformação simultânea. Então, para que não podemos ficar perdendo um pouco de tempo transformando de metros por segundo para quilômetro por hora o tempo todo, nós temos uma tabela que nós fazemos direto essa transformação, que de quilômetro por hora para metros por segundo nós dividimos por 3,6 e de metros por segundo para quilômetro por hora nós multiplicamos por 3,6. Professor, de onde veio essa tabela? Pessoal, na aula que está aqui no canal, nós colocamos uma aula sobre transformações de unidades. E nesta aula eu demonstro o porquê que aparece o 3,6. Tudo bem? Então, vamos aqui apenas colocar uma observação importante aqui na tabela ao lado. Existem os valores chamados valores muito comuns em provas. Começa com 5 no metros por segundo e no quilômetro por hora com 18. Professor, e aí você vai fazendo de 18 em 18 e em metros por segundo de 5 em 5. Significa dizer que esses valores são os mais utilizados. Então, 5 mais 5, 10 metros por segundo. 18 mais 18, 36 km por hora. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós teremos 15 e aqui nós teremos 54. Aqui nós teremos 20 e aqui nós teremos 72. Ah, professor, então 20 metros por segundo equivale a andar 72 km por hora. Nós temos 25, que equivale a andar 90 km por hora. Nós temos 30, que equivale a andar 108 km por hora. Pessoal, e assim sucessivamente, de 18 em 18 e de 5 em 5. Esses valores são muito utilizados nas provas de física, tudo bem? Observe que se você pegar 5 e multiplicar por 3,6, vai dar 18 km por hora. Se você pegar 10 e multiplicar por 3,6, será 36 km por hora. E assim, pessoal, você pode fazer essa regra indo de 18 em 18 e do outro lado de 5 em 5. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essa tabela pronta
e essa outra regrinha que você pode facilitar para não precisar fazer o tempo todo essa divisão ou essa multiplicação. Tudo bem? Vamos agora prosseguir no conteúdo. E agora um conceito importante, qual o conceito físico de velocidade média 80 km por hora? Pessoal, o que significa dizer esse resultado numérico? Então nós temos aqui que em média, a cada 1 hora, o móvel percorre 80 km. Pessoal, é apenas uma noção do total. Não significa dizer que ele está percorrendo exatamente desta forma. Então significa dizer o seguinte, que em 1 hora ele percorre 80 km. Então, se é uma média, é como se ele percorresse dessa forma constante. Então, em 2 horas, ele vai percorrer 160 km. Pessoal, apenas uma noção. Em 3 horas, significa dizer que ele vai andar 240 km. Então, observe que se você souber o conceito físico de média, você tem uma noção de quanto ele vai andar, quanto ele vai percorrer em cada tempo, em cada hora nesse caso. Tudo bem? Não significa dizer que no velocímetro ele esteja o tempo todo com esta velocidade, é apenas uma média, uma noção. Tá bom? Vamos seguir. Pessoal, e aqui nós vamos definir o conceito de média ponderada e média aritmética. Observe que aqui nós temos dois trechos, o trecho AM e o trecho MB. Então, esse trecho M aqui, que dividiu, é como se fosse a média dos espaços. Observe que ele percorreu do A até o M, 500 km, e do M até o B, 500 km. Só que as velocidades são diferentes. As velocidades de A até M foi 100 km por hora e de M até B, 50 km por hora. O que nós temos que entender? Será que ele percorreu o mesmo tempo, professor? Exatamente isso que nós vamos observar agora. Pessoal, não precisa calcular. Observe que aqui, em média, ele está andando 100 km a cada 1 hora. Tem um aqui, cada 1 hora. Se ele percorreu 500 km, então ele percorreu no intervalo de tempo em 5 horas. Olha, professor, exatamente isso. Em 5 horas. Porque, em média, 1 hora ele anda 100 km, se ele percorreu 500, então ele está percorrendo 5 horas. E no segundo trecho, ele está percorrendo 50 km a cada 1 hora em média. Professor, exatamente. Então, se ele quer saber o tempo que ele percorreu, é só nós fazermos uma noção de regra de 3. 1 hora 50, então 500 ele vai percorrer em 10 horas. Ah, professor, exatamente esta noção que eu quero que você tenha. Observe que os dois trechos foram percorridos com tempos diferentes. Então, se nós quiséssemos a velocidade média total, nós não podemos fazer uma média aritmética, e sim uma média ponderada, que é o caso de nós pegássemos todos os tempos, pegássemos o tempo e dividir pelo espaço total percorrido. Então, pessoal, vamos calcular então a média, no caso, a média ponderada, que são intervalos de tempos diferentes. Nós vamos pegar o espaço total e dividir pelo tempo total, o intervalo de tempo total. Ah, professor, exatamente o que nós vamos ter aqui como média do percurso de A até B. Então, professor, eu quero saber a média de A até B do percurso total. Nós vamos pegar o espaço total, 500 com 500, nós teremos 1000 quilômetros, e nós vamos pegar o tempo total percorrido, 5 horas e 10 horas. Então, vamos pegar tempo total 15 horas. Então, nós teremos 1000 dividido para 15. Vamos ter como resultado aproximadamente 66, teria 666 quilômetros por hora. Vamos deixar aqui aproximadamente. Essa é a média total do percurso. Observe que ela não é a média aritmética. Pessoal,
A média aritmética, nós teríamos que fazer a soma das duas e dividir por 2. Nós faríamos 100 mais 50, nós pegaremos as velocidades e dividiríamos por 2. A média ficaria 150 dividido por 2, 75 km por hora. Observe que ela seria a média aritmética, tá? Mas não pode ser a média aritmética, pois os tempos foram diferentes em cada trecho, tá bem? Então, geralmente, a confusão que se tem quando pede a média total, é comum o erro de somar as velocidades e dividir por 2, se for 3 trechos, dividir por 3, não pode, nós temos que pegar o espaço total e o tempo total. Observe que a média, necessariamente aqui, está dando 66, mas ele não andou necessariamente com esse valor. Ó. No primeiro trecho, 100 km por hora, e no segundo trecho, 50 km por hora. Então, essa é a noção de velocidade média. Nesse caso, foi uma média ponderada com o tempo. Professor, então se ele percorresse com a mesma velocidade, seria o mesmo tempo. Aí nós poderíamos fazer a média aritmética. Tudo bem? Vamos seguir. Pessoal, vamos para a classificação do movimento. Então, nós temos a primeira classificação, é um movimento progressivo. Pessoal, quando nós temos um movimento progressivo, é que o sentido está crescente na trajetória. E aí nós colocamos um sinal para a velocidade, positiva. Pessoal, esse sinal não significa dizer que está aumentando a velocidade. Significa apenas que está no sentido crescente da trajetória. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui um exemplo dessa imagem aqui, que o garoto está no sentido crescente da trajetória. Observe que a seta está indicando para a direita. Então, nós colocássemos uma velocidade aqui, nós teríamos que colocar um sinal positivo. Tudo bom? Tudo bem? Então, vamos agora seguir. E a segunda classificação é um movimento retrógrado. Ah, professor, retrógrado significa o quê? Que o sentido está contra a trajetória, decrescente. Professor, exatamente. E aí nós atribuímos um sinal negativo para a velocidade. É muito comum o aluno achar que esse sinal negativo significa dizer que está diminuindo o módulo da velocidade. Não, é apenas o sentido contra a trajetória. Observe que está para a direita, o sentido crescente, e o garoto está indo para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então aqui, na velocidade escalar, o sinal negativo significa apenas o sentido contrário da velocidade. Vamos seguir. Pessoal, vamos para os exemplos. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros, aqui o seu ΔS, deslocamento, em 4 minutos, um intervalo de tempo. Qual é a sua velocidade escala média em metros por segundo? Só aqui nós temos a primeira observação e o cuidado de olharmos para as unidades. A unidade de espaço está em metro, está o correto. A unidade de tempo está em minuto e ele pede em segundo. Então, vamos colocar os valores que foi fornecido primeiramente. Nós temos o deslocamento, o delta S, 1.200 metros. Nós temos que, primeiramente, observar se as unidades estão coincidindo. O intervalo de tempo, nós temos 4 minutos. 4 minutos, nós vamos transformar para segundo. A unidade não está correta, multiplicando por 60. Então, nós teremos um tempo agora de 240 segundos. Esse valor que nós vamos utilizar. E ele pede a velocidade média do total percorrido com a unidade metros por segundo. Então, nós já temos agora o espaço em metro e o tempo em segundo. Então, vamos resolver utilizando a expressão velocidade média é o deslocamento total, o espaço total percorrido, dividido pelo tempo total percorrido. Então, nós vamos ter 1.200 dividido para 240. Podemos simplificar o zero com zero,
120 dividido para 24, 5 metros por segundo. Então, em média, o móvel está se deslocando cada segundo 5 metros. Tudo bem, pessoal? É apenas uma noção do total percorrido. Vamos para o próximo exemplo. Um atleta passa no instante T1, 10 segundos, na posição cujo espaço S1 é 50 metros. Então, temos aqui a observação. E no instante T2, 20 segundos, passa pela posição S2, 120 metros. Determine a velocidade de escalamento do atleta no intervalo T1 e T2. Pessoal, então vamos representar essa situação aqui. Nós temos duas posições. Então vamos tentar representar aqui com uma esfera, tá? É um atleta. Vamos representar aqui as posições que ele colocou. A posição S1, ele passou aqui nesse ponto aqui 50 metros. E no tempo T1, 10 segundos. Então, nós temos que representar aqui. E aí, ele se deslocou e passou na posição 120 metros. Vamos colocar, como se ele tivesse passado nessa posição, S2, 120 metros. No tempo, 20 segundos. T2, 20 segundos. E aí, ele pede a velocidade de escala média nesse intervalo de tempo. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui um detalhe importante. Essa questão, nós vamos utilizar a expressão velocidade média, ΔS, pelo ΔT. Mas nós temos que lembrar que ΔS é o espaço total e o ΔT é o intervalo de tempo total. E nós sabemos que ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, diferentemente dessa questão com a questão anterior, na questão anterior, ele já atribuiu o ΔS total e o intervalo de tempo total. Agora, nessa questão, ele dá cada posição que foi colocada. No caso aqui, a posição final será o S2, a posição inicial vai ser o S1. E assim, consequentemente, o tempo inicial, aqui o T0, e o tempo final, o T2. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lembrar que nós podemos abrir a expressão ΔS e ΔT. Então, vamos substituir os valores. A unidade não é preciso transformar, não foi pedido nenhuma unidade em especial. E aí nós vamos calcular a velocidade média, que será a posição 2 menos a posição 1, dividido para T2 menos T1. E aí, substituindo os valores, nós vamos ter 120 menos 50 e 20 menos 10. Pessoal, 120 menos 50, nós teremos 70. E 20 menos 10, nós teremos 10. Simplificando 0 com 0, logo a velocidade média será 7 metros por segundo. Então, em média, esse atleta percorre 7 metros a cada segundo. Ah, professor, então está aqui a média da velocidade do atleta. Não significa dizer que a cada segundo necessariamente está percorrendo 7 metros. Vamos para o próximo exemplo. Um carro viaja 100 km de Belém do Pará a Barcarena, que fica também no Pará, parando durante 30 minutos. Então vamos destacar aqui, parando durante 30 minutos à beira da estrada para refeição e abastecimento. Sabendo que o móvel completou o percurso entre as duas cidades em 1h30, então, aqui está o tempo que o móvel se deslocou. Calcule a velocidade de escala média em quilômetros por hora no carro nessa viagem. Pessoal, então nós temos aqui típica questão para você compreender o conceito físico de velocidade escala média. Então, nós temos aqui Belém do Pará,
que está representada aqui por este ponto, e nós temos aqui Barcarena, que também fica no Pará. A distância entre essas duas cidades é de 100 quilômetros, ou seja, o deslocamento. Então, nós temos que o ΔS é de 100 quilômetros. Ele deu também que o intervalo para sair de Belém a Barcarena, o móvel percorreu durante 1h30. 1h30 no seu trajeto do carro. Agora, teve um intervalo de tempo em que o móvel ficou parado. Então, nós temos aqui que tem um posto de gasolina, posto que o móvel ficou durante um intervalo de tempo parado 30 minutos. Nós sabemos que 30 minutos é meia hora. Pessoal, nós temos que considerar o tempo parado. Pessoal, ele está perguntando qual a velocidade de escala média nessa viagem. Então, ele está pedindo a velocidade média total. Exatamente. Então, a velocidade média total, nós temos que considerar o espaço total percorrido e o tempo total percorrido. Esse é o conceito de velocidade de escala média. Então, para nós calcularmos a velocidade total, nós temos que pegar o espaço total e dividir pelo tempo total, inclusive o tempo em que ficou no abastecimento, no posto, e também para a refeição que ele coloca. Então, nós vamos então resolver utilizando o tempo total e o espaço total. Então, a velocidade média será, o deslocamento total foi 100 km e o tempo total, 1h30 com meia hora, 2 horas. Então, nós teremos que, em média, ele percorreu 50 km por hora. É apenas uma noção da média total do percurso. Tudo bem, pessoal? Então, lembre-se que o tempo que fica parado também nós devemos considerar no trajeto. Vamos agora para o próximo exemplo. Pessoal, um trem de comprimento 200 metros gasta 20 segundos para atravessar um túnel de comprimento 400 metros. Determine a velocidade escalar média do trem. Pessoal, essa questão nós temos que compreender que agora o corpo, que é o trem, será considerado um corpo extenso. Exatamente, o seu tamanho perto do túnel não é desprezível. Tudo bem? Questões que a dimensão do móvel é fornecido vai também ser utilizado para o tamanho do espaço total percorrido. Então, nós temos que considerar agora, vamos tentar representar aqui, ó, nós temos um trem. Então, o trem nós vamos representar o seu tamanho aqui pela letra L e ele vai atravessar o túnel. O túnel será representada pela letra ΔS. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o túnel que ele vai atravessar será representado pelo deslocamento. Só que o espaço total percorrido pelo trem será o espaço dele mais o espaço que ele também percorreu dentro do túnel. Então, aqui ele será considerado um corpo extenso. Corpo extenso, a sua dimensão não é desprezível. Tudo bem? Então, na expressão da velocidade média, nós vamos representar o espaço total pelo ΔS mais o L, que é o tamanho do trem, dividido pelo tempo percorrido por ele. Então, aqui está um caso particular que nós devemos considerar a dimensão do trem para a resolução. Então, vamos representar esse cálculo. Velocidade média será o comprimento do túnel 400 mais 200 dividido pelo 20 segundos. Nós teremos 600 dividido para 20. Então, em média, o trem percorreu 30 metros por segundo.
Tudo bem, pessoal? Que nós temos aqui, ele pediu apenas a velocidade média. Se tivesse pedido em quilômetro por hora, bastaria nós multiplicar por 3,6, que é a mesma coisa que 108 quilômetros por hora. Tudo bem? Caso tivesse feito o pedido dessa transformação. Então, espero que você tenha compreendido questões de corpos extensos. Nós devemos considerar a dimensão do corpo. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, a questão diz o seguinte: um percurso de 310 km, aqui nós temos o espaço total, ΔS, deve ser feito em 5 horas. E aqui nós temos o tempo total. O primeiro trecho de 100 km é percorrido com uma velocidade média de 50 km por hora. E o segundo trecho, 90 km por hora, 90 km, com uma velocidade média de 60 km por hora. Que velocidade média deve ter? Então, ele pede a velocidade média, o ônibus, no trecho restante para que a viagem se efetue no tempo previsto. Então, aqui nós dividimos em 3 trechos, tudo bem? E aí nós temos que compreender que o ΔS total que deve ser percorrido deve ser 310 quilômetros. E o tempo total percorrido, ΔT total, deve ser realizado em 5 horas. E ele separou em 3 trechos, que nós vamos entender agora. O primeiro trecho, pessoal, vamos chamar de ΔS1, tem 100 quilômetros. 100 quilômetros. Tudo bem? E ele percorreu uma velocidade média nesse primeiro trecho, vamos colocar a velocidade média 1, com 50 km por hora. Ah, professor, então está aqui a determinação. Nós já podemos então saber qual foi o tempo que ele percorreu nesse trecho. Se ele está em média 50 km a cada 1 hora, se ele percorreu 100 km, então ele percorreu. Então nós já podemos determinar quanto tempo ele percorreu nesse primeiro tempo. Ou você pode utilizar a fórmula velocidade média, ΔS pelo ΔT. Nós vamos ter que ΔT será o ΔS pela velocidade média, mas nós podemos utilizar a média do conceito físico. Cada hora ele percorre 50 km em média. Se ele percorreu 100 km, então ele percorreu um intervalo de tempo de 2 horas. Ah, professor, então, pelo conceito físico, nós determinamos o intervalo de tempo percorrido. Então, o intervalo de tempo 1 será 2 horas. Tudo bem? Então, aqui nós já temos o conceito físico de velocidade média. Então, nós vamos atribuir, somente vamos atribuir o tempo desse primeiro intervalo. No segundo intervalo, ele percorre em ΔS2 90 km. Ah, professor, e qual foi a velocidade média dele nesse trecho? A velocidade média dele nesse trecho foi de 60 km por hora. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a velocidade média 2. Então, quanto será o tempo nesse intervalo que ele se deslocou? Intervalo de tempo 2 será o seguinte: em 1 hora ele percorreu 60 km. Se ele percorreu 90 km, ele percorreu 1 hora e meia. Está aqui então o segundo trecho. Pessoal, observe que ele quer saber a velocidade média restante, aqui desse trecho restante, que ele vai ter que percorrer para completar no tempo que está faltando. Pessoal, se o tempo total é 5 horas e ele já percorreu 3 horas e meia, quanto é no trecho restante de tempo que ele tem que percorrer? Então, está faltando para completar o percurso de 5 horas, 1 hora e meia. Ah, pessoal, o espaço total é 310 km, ele já percorreu 190. Quanto está faltando para ele percorrer? 310 menos
é 190. Então, está faltando ele percorrer um ΔS3 de 120 quilômetros. Ah, professor, então nós já temos o que está faltando no trecho restante. E aí nós vamos descobrir qual a velocidade média que ele deve completar esse trecho. Então, nós vamos pegar o ΔS3 e dividir pelo intervalo de tempo 3. E assim nós vamos saber quanto está faltando de velocidade para completar nesse tempo de 1h30. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos aqui substituir o valor 120 dividido para 1h30. Então, a velocidade média que ele deve fazer para completar nesse tempo de 1h30 será 80 km por hora. Se ele não fizer com esta velocidade, o terceiro trecho. Então, pessoal, é típica questão para você entender o conceito de velocidade média em trechos. Apenas essa observação de questões de trecho. Nós devemos saber qual foi o tempo em cada trecho, o espaço em cada trecho. Agora, somente uma pergunta. Se tivesse pedido a velocidade média total do percurso, seria uma média aritmética ou uma média ponderada? Pessoal, observe que os tempos aqui são diferentes, 2 horas, 1h30, e aqui coincidiu com 1h30, mas aqui seria uma média ponderada. Então, se pedisse a velocidade média total, nós pegaríamos o espaço total, 310, e dividiria pelo tempo total, 5 horas. Tudo bem? Então, não poderíamos fazer uma média aritmética, somar as 3 velocidades e dividir por 3. Vamos para o último exemplo. Pessoal, vamos para o próximo exemplo. A velocidade escala média de um automóvel até a metade do percurso, vamos grifar aqui a metade, é de 90 km por hora. E a metade restante, 60 km por hora. Determine a velocidade escala média do percurso total. Pessoal, muito cuidado com essa questão, pois é uma questão que se trata de espaços iguais percorridos dos trechos, por isso que ele chama de metade. Então, são 2 espaços iguais, nós chamamos aqui de ΔS, a mesma variável, e aqui velocidade diferentes. E o tempo, pessoal, em nenhum momento foi fornecido que o intervalo de tempo foi igual. Um detalhe muito importante, se nessa questão fosse pedido que foi percorrido metade e os intervalos fossem no mesmo intervalo de tempo, para nós encontrarmos a velocidade média do percurso, bastaria fazer a média aritmética, se fosse percorrido metades com tempos iguais. Aí nós faríamos a média 90 mais 60 dividido por 2, que daria 150 por 2, 75 km por hora. Seria uma média aritmética, tudo bem? Agora, não se trata de questões com intervalo de tempos iguais, não foi fornecido essa informação. Então, nós temos questões que a média será uma média ponderada. Então, nós não podemos somar as velocidades e dividir por 2. Tudo bem, pessoal? Então, um detalhe importante é que os tempos são diferentes, não são iguais. Então, um segundo detalhe, quando nós temos a média total, nós pegamos o deslocamento total e dividimos pelo tempo total. Essa expressão aqui, acima, nesse caso, vai chegar nessa expressão de baixo. Ah, professor, então essa expressão de baixo é um caso particular da expressão de cima. Ah, professor, então não é uma nova expressão? Não. Vamos ver como chegou nessa expressão. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, primeiramente, para nós descobrirmos a questão, nós temos que ter o espaço total. Quem seria o espaço total, pessoal? Seria a soma dos 2 espaços. ΔS mais ΔS. Que seria quanto, pessoal? 2 ΔS. Então, nós temos aqui já o espaço total para substituir. Então, o tempo total, o ΔT total, nós vamos ter que será a somatória do intervalo de tempo 1
mais o intervalo de tempo 2. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos que eles são tempos diferentes, não dá para somarmos esses valores. Agora, nós vamos fazer uma troca aqui. Pessoal, então nós vamos substituir aqui o ΔT1 e o ΔT2. Professor, mas quem é o ΔT? Pessoal, um detalhe importante que vamos colocar aqui é que se for pedido o ΔT, basta dividir o espaço percorrido pela velocidade média. Tudo bem? É só isolar o ΔT. Observe que o ΔT passa para cá e a velocidade média passa dividindo. Então, nós vamos substituir aqui o ΔT1. Quem será o ΔT1? Será o ΔS pela velocidade 1. Então, nós vamos substituir aqui. Então, ΔS dividido pela velocidade média 1. E quem será o ΔT2? Será o ΔS dividido pela velocidade média 2. E aí nós podemos fazer logo um MMC, pois não temos o mesmo denominador. Nós podemos fazer o MMC direto, multiplicar denominador com denominador, fazer o produto dos inversos. Então, nós vamos ter que o intervalo de tempo total será dado pela expressão, pessoal. Vamos logo fazer o MMC direto. Então, nós vamos ter velocidade média 1 vezes a velocidade média 2. Nós vamos ter aqui velocidade média 2 vezes ΔS mais velocidade média 1 vezes ΔS. E aí, pessoal, nós podemos colocar em evidência esse ΔS. Nós temos dois ΔS, nós podemos colocar em evidência ΔS, velocidade média 2 mais velocidade média 1. E embaixo nós teremos o produto das velocidades. Então, aqui nós temos a representação matemática do tempo total. Agora é só substituir na expressão, pessoal. Velocidade média total é o ΔS total pelo tempo total. Quem é o tempo total, pessoal? Então, nós temos que o tempo total é o ΔS2. E o espaço total, 2ΔS. E o tempo total está aqui, ó, representado matematicamente. Então, nós vamos substituir agora esses valores para chegar nessa equação específica. Então, nós vamos ter 2ΔS dividido para ΔS, o produto aqui com a soma das massas, dividido pelo produto das velocidades. E aqui nós temos uma divisão de fração. Nós podemos simplificar logo o ΔS do numerador com o ΔS do denominador, simplificando, e aqui conserva o 2 e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, nós teremos a equação aqui ao lado. Pessoal, então, após simplificar, nós vamos ter duas vezes a velocidade média 1 vezes a velocidade média 2 sobre a soma das velocidades médias 1 e 2. Então, está aqui a demonstração de por que esse caso geral se torna o particular. Professor, então, a resolução dessa questão basta substituir as velocidades multiplicando em cima e dividindo pela somatória embaixo. Não esqueça do 2 que está aqui na demonstração. Então, vamos para a resolução da questão. O resultado, então, será uma média ponderada. Nós teremos, então, que a velocidade será 2 vezes 90 vezes 60 dividido pela soma das velocidades. 90 mais 60. Então, nós vamos ter o resultado, e aí nós podemos deixar dessa forma, 2 vezes 90 vezes 60, embaixo a somatória dá 150.
E aí nós vamos simplificar. Nós simplificamos esse zero com esse zero. Pessoal, 90 dividido para 15, nós teremos 6. Tudo bem? Então, nós teremos 2 vezes 6, 12. E 12 vezes 6, 72 quilômetros por hora. Então, aqui nós temos a média ponderada desse trecho em duas metades. Se fosse a média aritmética, no mesmo tempo, nós teríamos 75 km por hora. Como não se trata de uma média aritmética, e sim ponderada, pois nós temos tempos diferentes, o resultado foi 72 km por hora. Eu espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.